Próxima parada, estação entrevista. Dia Mundial da Alfabetização. E a gente já sabe que está difícil para nossa educação, até porque as aulas ainda estão naquela de retomada. Talvez estamos retornando no próximo mês. Aí fiquei pensando, e as crianças, os pequenos, naquela fase de aprender a ler, de aprender as palavras, aprender as letras? Pois é, vamos conversar com a professora doutora Sandra Cristina Vanzuita da Silva, doutora em educação, professora do curso de pedagogia, do mestrado e doutorado em educação, para saber da opinião dela, né? Como é que isso vai acabar prejudicando esses pequenos, inclusive está prejudicando os jovens, adolescentes, adultos, imagina os pequenininhos também. Professora, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde aos ouvintes. Que bom, é muito gratificante poder conversar com as famílias sobre essa situação, porque a gente sabe que está afligindo muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis ficam angustiados aí com essa apropriação da leitura e da escrita e dos cálculos também, né? Mas hoje em especial, que é o dia da alfabetização, então está todo mundo um pouco mais preocupado com essa situação, então sempre é bom ouvir um esclarecimento, uma proposta mais técnica, para poder ficar tranquilo também. Eu acho que parabenizo aí a rádio por essa iniciativa, porque os ouvintes podem, né, ficar um pouco mais tranquilos também. Então, professora, qual é a orientação que se dá? E a senhora acredita que essas crianças terão prejuízo já a curto prazo? Sempre as populações mais vulneráveis é que são as mais prejudicadas, né? Aquelas que têm pouco contato com a linguagem escrita, aquelas que têm menos acesso à tecnologia, essas é óbvio que serão mais prejudicadas por conta de que a escola é o espaço onde o contato com a leitura e com a escrita acontece de forma mais sistemática, né? Mas nós temos aí as crianças, claro, que têm um nível socioeconômico um pouco melhor, que têm mais acesso, que os pais leem, são pais leitores, têm computador em casa, as aulas acontecem online, então a gente tem aí um pouco, infelizmente, esse distanciamento. Em alguns casos, nós temos crianças que mesmo com essa dificuldade, os pais também se mobilizam e fazem de tudo, leem, promovem esse espaço, né, o que a gente chama de ambiente alfabetizador dentro de casa. Então, claro que isso ocorre de forma diferente um pouco da escola, que a gente tem que pensar que não é pior nem melhor, mas é diferente. E todo mundo, né, que trabalha na educação básica e os profissionais estão aprendendo muito com essa pandemia também, descobrindo outras formas de ensinar. Nós tivemos muitos exemplos no Colégio de Aplicação da Univale de crianças que entraram no primeiro ano e estavam, né, naquele momento de conhecer as letras, de se apropriar bem do início, assim, dos fonemas, dos grafemas, e agora estão lendo com fluência. Então é possível. Mas a leitura é um objeto social, ele precisa sempre da mediação do adulto. Então é fundamental, ou o pai, ou a mãe, ou o responsável, o irmão mais velho, aquele que está em contato com a criança, ter a possibilidade de ser o mediador aí entre o código e a criança. Exatamente, essa presença, né, de um adulto é muito importante, porque ali, para aquelas crianças que estão no processo de alfabetização, a gente tem uma escassez de alternativa tecnológica que substitui a figura do professor, né? Para um aluno do ensino fundamental, do ensino médio, ele está mais familiarizado com sentar na frente do computador, assistir uma videoaula. Quais são as estratégias que os pais podem utilizar, os responsáveis com essas crianças, para manter elas envolvidas ali nesse processo de alfabetização? Porque muitas ainda também não têm a consciência de que aquilo é necessário ali para a fase de aprendizado delas. Então, Morgana, o que a gente tem orientado os nossos pais, e aí, claro, como pesquisadora, também formadora de professores, o que a gente tem orientado nas formações é que a casa precisa ser esse laboratório, né? Assim como a escola é o laboratório onde a criança tem todo dia esse momento sistematizado de se encontrar com a leitura, com a escrita e com os conteúdos curriculares, em casa o pai não vai fazer o papel de professor, porque isso tem que ficar bem marcado, né? O professor é aquele
que tem as suas atribuições, as suas funções. O pai é o sujeito que, em parceria com a escola, né, o responsável, porque não precisa ser exatamente o pai e a mãe, pode ser aquele adulto que domina o código, que está mais próximo da criança, que pode ajudá-la. Então, o que a gente tem orientado é que a casa pode ser esse laboratório, né? Produzir uma lista de compras é um exercício de leitura e escrita. Ler rótulos é um exercício de leitura e escrita. Ver um desenho animado com legenda é um exercício de leitura e escrita. Contação de histórias. Então, todo momento que a criança está com os pais, o WhatsApp agora, né? A gente sabe dessa nova tecnologia e o celular é um aparelho que a maioria das pessoas hoje tem acesso. Então, nos grupos da família, sentar com as crianças e mostrar, né, as palavras, como se escreve, deixá-la escrever recados também da forma. Então, todas as oportunidades que a casa, né, que a família, que o passeio, as placas, vai dar uma volta de carro com a criança, olha onde é que está as letras, vai fazendo esse reconhecimento, são pistas para a criança ir construindo, porque como a escrita e a leitura é um processo, ela vai sendo construída com as pistas que esse adulto que domina o código vai dando para a criança, que é juntar as letras, né, juntar os sons, formar as palavras, formar as frases. Mas ler, né, igual andar de bicicleta, a gente brinca muito com as alunas nesse sentido, assim, que ler e escrever é igual andar de bicicleta, você precisa do exercício. Quanto mais contato com a leitura e com a escrita, mais rápido você vai aprender. Então, o estímulo é esse, é colocar a criança dentro desse laboratório que é a casa em situações reais de função social da escrita. Eu vou pegar o gancho, professora Sandra, da sua introdução, que justamente há esse distanciamento. Tem pais que não tem nem aonde deixar aquela criança para poder exercer a sua função de trabalho o dia inteiro fora de casa, para depois retornar, para depois ter a criança, para depois pegar um livro, pegar uma historinha e tentar ensinar. Essa classe vai ter dificuldade, né? Sim, é óbvio, a gente não pode ser, né, ingênuo e achar que está tudo normal, não. E nem é essa a nossa pretensão. A gente tem observado e o ano que vem os currículos provavelmente serão adaptados e as crianças vão recuperar. E uma das coisas que a gente tem que entender é que as crianças são muito resilientes. Elas se adaptam, elas também são muito inteligentes. Salvo um caso ou outro de algum distúrbio de aprendizagem, de algum transtorno, de algum déficit, que também pode ser recuperado. A gente trabalha na perspectiva de que todo mundo pode aprender, mas vai aprender no seu tempo. É importante que a gente entenda isso. As crianças são capazes o suficiente para o ano que vem, à medida que volte, porque o que a gente precisa pensar agora é na saúde, é óbvio, né? Então, à medida que as crianças vão voltando, elas vão sim conseguir recuperar, a escola vai trabalhar, vai criar estratégias, não só a escola privada, mas a escola pública também. A gente tem normativas emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, pelo Conselho Estadual. Então vai haver um movimento, tanto das secretarias estaduais quanto municipais de educação, de criar estratégias de apoio para recuperar esse tempo que as crianças estão aí em casa e aprendendo também outras habilidades, aprendendo outras coisas. Então, a educação é um processo muito dinâmico, né? Então, a gente também tem que acreditar que as crianças, claro que a gente sabe que tem toda essa demanda, né? Que a escola é o lugar de guarda também, já não é mais só o lugar de ensino e aprendizagem, mas é o lugar que as crianças também têm a possibilidade de se encontrar, de se socializar. Então não se perde conteúdo só aqueles relacionados com os conteúdos sistematizados, mas se perde habilidades também sociais. E é uma das preocupações que a gente tem muito fortes, são essas aprendizagens também, a solidão das crianças, o distanciamento. Então são tantas coisas que a gente vai ter que se mobilizar para recuperar. E as crianças vão dar conta e a escola precisa olhar para essas famílias, né, para esses responsáveis com bastante cuidado e acolhimento também, porque os pais agora precisam também desse acolhimento, de entender que é um tempo que eles estão fazendo o que é possível, né, porque substituir a escola
nunca vai ser possível, né? Por mais que a gente tenha máquina, mas a escola nunca pode ser substituída, a figura do professor, né? Daquele que tem o dever de estudar o conteúdo sistematizado nunca vai ser substituída. Jamais. E com certeza a saudade da sala, dos colegas, dos professores, de toda aquela vida que faz parte da nossa educação, seja lá em qual momento, né? Faz parte faz falta em todos os momentos da vida. Aprender a ler e a escrever é uma das coisas da escola, né? Tem todas as outras, aprender a viver a coletividade, a democracia, o olhar para o outro. Então, são vários ensinamentos, né, professora? Vários. Professora doutora Sandra Cristina Vanzuita da Silva, doutora em educação, professora do curso de pedagogia, do mestrado e doutorado em educação. Muito obrigado pelas explicações, pela entrevista. Imagine, eu fico sempre disponível. Para mim é um prazer compartilhar um pouco do que nós construímos aí com professores. Também professora sempre quer ensinar, né? Está sempre disposta a dizer alguma coisa e também aprender. Eu agradeço imensamente, uma boa tarde a vocês e eu fico à disposição da rádio sempre. Obrigado. Estação Notícia, uma locomotiva de informações.